Express Run 4.0, a planilha que monta a periodização inteligente em segundos para você que é treinador de corrida. Caríssimo mestre da corrida, seja bem-vindo ao canal do Clube dos Mestres da Corrida. Se você não me conhece, meu nome é Vitor Franco, sou professor com doutorado pesquisando sobre ultramaratona, treinador de corrida e ultramaratonista. Nesse vídeo, eu vou te apresentar a nova atualização da Express Run, a nossa planilha que monta em segundos uma periodização inteligente baseada na ciência do treinamento, mas que te permite ajustar, deixar do seu jeitinho, como você gosta de prescrever os treinos para os seus atletas. Nesse vídeo eu vou te apresentar o que é a Express Run, qual é a mágica, entre aspas, que ela tem, que proporciona gerar uma periodização em 15 segundos. Eu não vou nem começar aqui por essa aba não, porque aqui nós temos várias abas. Dados do aluno, testes por distância, por tempo, testes na esteira. E aí tem uma aba aqui chamada Express Run. Ela é a aba da planilha que monta a periodização inteligente em segundos. Quer ver? Primeira coisa, quantas semanas terá o seu macrociclo? Na versão anterior, 3.0, tinha a opção 8, 12, 16, 20 ou 24. Agora, eu ampliei e coloquei as pares 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24. E por que essa melhoria é importante? Porque muitos treinadores adquiriam a Express e me perguntavam assim, Vitor, eu tenho que treinar minha atleta durante 14 semanas, o que eu faço? Não eram nem 12 nem 16 semanas. E aí eu tinha que falar, não, coloca 16 semanas e desconsidera os últimos microciclos. Mas não ficava muito legal, isso estava me incomodando. Agora eu ajustei para que você tenha opções pares. Ainda não tem semana por semana. Quem sabe na próxima atualização eu consiga fornecer esse material para vocês. Então vamos lá, você vai escolher aqui 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22 ou 24 semanas. Vou colocar 14 semanas. Qual a prova que o seu atleta vai correr? Então, vou botar 10 quilômetros. Quantos treinos por semana? Ele vai fazer 3, 4, 5 ou 6 vezes por semana. Não tem 2 vezes por semana, porque eu acho que você não precisa montar uma periodização para alguém que vai correr 2 vezes por semana. Ele normalmente vai fazer um treino intervalado, um treino contínuo, ou 2 treinos contínuos, um ritmado, outro contínuo. E o que a gente sabe é que, no mínimo, você tem que fazer 3 vezes por semana uma modalidade para que você consiga evoluir nessa modalidade. Então eu até pensei em colocar 2 vezes, mas eu falei assim, não, isso não é o adequado, não é o correto. Então 3, 4, 5 ou 6 vezes por semana. Por que não tem 7? Por que não tem 12 vezes para quem treina elite? A Express Run foi criada para que você possa treinar atletas recreacionais, que é o foco do Clube dos Mestres da Corrida. Ensinar treinadores a se tornarem referências no treinamento de corrida para atletas recreacionais, os atletas da vida real. Então a planilha Express ela segue essa linha. Eu não tenho atletas que façam treinos, talvez com 5 vezes por semana já é difícil. 6 vezes eu acho que eu nunca tive. A grande maioria dos atletas recreacionais treina corrida 3 ou 4 vezes por semana. Então você vai colocar aqui, por exemplo, 4 vezes por semana. E aí vem o primeiro pulo do gato, sobre o volume semanal. O volume depende da disponibilidade do seu atleta. Eu poderia chegar aqui e dizer para você que para correr 10 quilômetros, ele tem que treinar 40 quilômetros por semana. Ou então, como eu falo em outros vídeos, para correr uma determinada distância, ele tem que treinar no mínimo, que não é o ideal, o dobro da distância dessa prova. Então, para uma prova de 10 quilômetros, ele teria que correr, em média, 20 quilômetros por semana. Mas o que vai determinar realmente qual é o volume semanal do seu atleta é a disponibilidade de tempo que ele tem para treinar. Tem um outro vídeo falando sobre isso, como você faz para calcular esse volume. Mas se você não quer ver esse outro vídeo, vou deixar aqui no card, usa essa regra, no mínimo o dobro da distância da prova. Então aqui para ele, eu não vou colocar 20, porque ele treina 4 vezes por semana, seria em média 4 treinos de 5 km. Eu vou colocar 30 km por semana. Espero o caminhão passar. E com esse passe de mágicas, a periodização já está pronta.
Vou fazer de novo só para você contar aí quantos segundos eu vou levar para montar uma periodização. Vou fazer tranquilo e calmo. Conta aí quanto tempo que eu vou levar para montar uma periodização usando o Express. 14 semanas, 10 quilômetros, 4 vezes por semana, 30 quilômetros por semana. Pronto. Cara, isso daqui é um luxo. E tudo o que eu fiz aqui é pensado no atleta recreacional, pensando como eu monto os treinos para os meus atletas recreacionais. Então você vai ter a ordem dos microciclos, de acordo com o número de semanas, o volume, de acordo com a disponibilidade da pessoa, a periodização, de acordo com a distância da prova. Se o seu atleta vai correr 10 quilômetros, 15, 21, eu coloquei a periodização linear. Se o seu atleta vai correr acima de 30 quilômetros, eu coloco a periodização reversa. E o que muda é que você inverte a ideia do volume. Na reversa, a segunda metade da periodização tem maior volume do que a primeira, o que faz muito sentido para quem vai treinar longas distâncias, porque quanto mais próximo do dia da prova, maior é a quilometragem semanal, maior é o volume que você vai fazendo. Por isso que a periodização reversa fica mais adequada para quem vai correr longas distâncias. E para quem vai fazer distâncias mais curtas, que também 21 não é tão curto assim, mas abaixo de 21 km, a periodização linear se encaixa bem, porque ele faz maior volume no começo, maior base, e depois, quando vai chegando perto da prova, você vai aumentando a intensidade e diminuindo o volume. Então, essas foram as minhas escolhas para a definição do modelo de periodização que você vai usar. Então, por exemplo, 42 km. Aí já mudou, reversa. Então eu tenho aqui o que vai acontecer em cada quinzena. Eu coloquei um percentual aqui para a gente ter esse cálculo do volume semanal. Você lembra que eu tinha colocado, né? 30 quilômetros por semana. Então, de acordo com o microciclo, ele vai ajustar o volume daquela semana. Agora que está com 42 quilômetros, vocês observam que o volume está aumentando com o passar do tempo. Mas é lógico que aqui um volume de 30 km por semana para maratona vai ser muito baixo. E a partir dos 42 km, a gente pode dizer que aquela relação de fazer o dobro da distância da prova como volume semanal não fica muito adequado para a maratona e ultramaratona. Para a maratona, eu gosto de treinar no mínimo 65 km por semana. E para a ultramaratona, eu acho que o mais adequado, é lógico que a ultra, depende de qual vai ser a ultra. Se vai ser de 12 horas, vai ser 100 km, 250 km. Mas eu gosto de fazer, no mínimo, a distância da prova como volume semanal. Então, se a pessoa vai correr uma ultra de 100 km, seria interessante que você conseguisse ajustar 100 km por semana, o que é muito difícil para qualquer pessoa, inclusive para os ultramaratonistas. E não é o que a gente vê realmente acontecendo. Mas, dentro desse volume, eu periodizo, eu penso sempre dessa forma. Maratona, no mínimo 65 km, e aí depois a gente vai progredindo de acordo com os tipos de microciclo. Ultramaratona, no mínimo a distância da prova. Vai correr 50 km, tem que fazer no mínimo 65, né, que vai ser próximo da maratona. 100 km, tentar fazer 100 km por semana. Mas vamos continuar aqui para mostrar outros detalhes da Express Run. Então aqui a gente já teria a periodização pronta. O que mais tem aqui na Express? Nós temos a primeira aba, que é dados do atleta. Você coloca o nome da pessoa, você coloca a data de nascimento, massa corporal, altura, nível do atleta. Aqui eu deixo algumas opções, mas você pode escrever também. Qual é a prova-alvo dele? Escreva aqui, porque nessa aba ela leva informação para outras abas. Então, 10 quilômetros RP, que é bater o recorde pessoal. Não tem nenhuma outra prova secundária. Eu coloquei isso daqui porque os treinadores não tinham onde armazenar as informações em relação aos testes. Então, coloquei aqui o teste VO2 máximo de performance para você registrar qual foi a performance do seu atleta a cada teste. E aqui embaixo também, como uma outra informação, você poder anotar os recordes pessoais do seu atleta. Qual foi
a data, por exemplo, 5 km, qual dia que ele bateu o recorde pessoal e qual foi o tempo. Porque aí você também vai tendo o registro do seu aluno. E cada atleta do seu aluno tem uma planilha dessa. Você recebe uma cópia original, você faz as suas cópias para que cada atleta tenha a sua planilha. Então fica um arquivo organizado da sua assessoria para cada um dos seus atletas. Acho que isso também é importante. Temos aqui 3 abas de teste. Teste por distância, por tempo e na esteira. Todas elas vão te fornecer as zonas de treinamento, o VO2 máximo do atleta, o IPT, que eu acho que é o grande diferencial dentro da metodologia do Clube dos Mestres da Corrida, você identificar qual é o ponto fraco do seu atleta, saber se ele precisa treinar mais velocidade ou se ele precisa treinar mais os limiares para melhorar, né, os limiares, ou se ele está equilibrado. Tem também a previsão de conclusão baseada no percentual da van. Aqui ao lado, né, como eu falei, as zonas de treinamento, qual o tipo de treino que você faz em cada percentual da van, um controle da carga de treinamento para você ter essa orientação em relação à percepção de esforço, a frequência cardíaca e o percentual do VO2 máximo. Eu gosto de trabalhar com 4 zonas, entendendo cada zona de treinamento como um domínio de intensidade. Mas se você quiser trabalhar com 5 zonas, também tem aqui embaixo, 5 zonas de treinamento e as 5 zonas em relação ao controle da carga de treinamento. Quais são os testes que nós temos? De distância, são 1.600 metros, 2.400, 3.000, 3.200 e 5.000, que não é um teste de VO2 máximo, mas é um teste de performance. E a partir do momento que você seleciona uma determinada distância, aqui embaixo aparece o teste de performance de 500 metros, teste de VO2 máximo de 1.600 metros. Você pode preencher aqui, por exemplo, 2 minutos para correr os 500 metros e fez os 1.600 metros em 8 minutos. Deu um IPT de 20%, o que indica um perfil potente. Para esse atleta, eu vou focar principalmente nos treinos ritmados, ou seja, ele é rápido, mas não consegue sustentar essa velocidade por muito tempo. Então, de que vai adiantar eu fazer treino intervalado com ele? Vai ser bom? Vai, mas só que ele já é bom nisso. Eu tenho que treinar o que ele ainda não é bom. Então, essa é a força do IPT. Caso contrário, por exemplo, se fosse aqui, deixa eu ver, 7 minutos, o outro tipo de perfil, que é o resistente. E aí minha orientação é o quê? Foque nos intervalados. Se ele já é resistente, para que eu vou treinar ainda mais o limiar, fazer muito treino ritmado? Esse é o ponto-chave do IPT. Ele vai te mostrar o que o seu atleta precisa fazer realmente para evoluir. Pois bem, feito isso, a mesma coisa tem aqui no teste por tempo. Teste por tempo a gente tem 5 minutos e 12 minutos. Você às vezes vai treinar alguém para um TAF, você pode fazer o teste aqui por 12 minutos. Para o cálculo do IPT, dos 5 minutos da Bonneville, eu coloquei um teste de performance de 2 minutos. E para o teste de 12 minutos, para quem consegue correr os 12 minutos, eu fiz um teste de performance de 4 minutos. E assim eu consigo também ter aqui o IPT. Mesma coisa aqui embaixo, previsão baseada no percentual da van. No teste por esteira, você faz o teste incremental na esteira, identifica qual é a van do seu atleta, vem aqui e ajusta a van dele, por exemplo, 15 km por hora. A partir do momento que você digita aqui, ele já aparece aqui ó, do lado, nas zonas de treinamento com 4 zonas, aqui embaixo nas zonas de treinamento com 5 zonas e o controle da carga de treinamento também. Um outro detalhe importante, tudo aqui pode ser mudado. Você pode colocar a sua logomarca, você pode colocar as suas cores, certo? Você pode vir, a planilha é uma planilha de Excel com várias fórmulas, mas tudo pode ser personalizável. Você pode simplesmente vir aqui no Excel e trocar suas cores, sabe? Você vai colocar, não, eu quero azul e verde. Você vai receber a planilha, faz a sua cópia original e ajusta todas as cores, bota a sua logomarca e depois só seguir em frente, que ela vai ficar do seu jeito para ser mais profissional. Então a Express Run a gente já viu como funciona. Periodização. Antes tinha uma parte que vinha aqui em cima e tal, estava um pouco bagunçada. Além de colocar mais semanas no macrociclo,
eu dei uma limpada nela para ela ficar mais rápida, mais veloz, menos informação que não seriam importantes. Então, por exemplo, aqui eu coloco qual o dia da semana. Vamos começar hoje, dia 22 de abril de 2026. Ele já preenche as outras semanas, já colocou aqui 14 semanas, já dividi automaticamente pelo fato de já ter a Expresso. Quer ver, ó, se eu tiro aqui também já some bastante coisa, né? Então volto aqui também já voltou algumas informações. Como que eu divido a base específica? Normalmente pego, por exemplo, essa daqui, são 14 semanas. Tirei 2 competitivas do final, sobraram 12. Aí eu divido 6 de base e 6 de específica. Ah, Vitor, eu não quero fazer 6 de base, eu quero fazer 5. É só você vir aqui e digitar. Você vem aqui e digita específica. Pronto, já botou 5 de base, 7 de específica. Eu não vou digitar para não mexer. Ah, Vitor, também não quero fazer intensificador, quero fazer um microciclo de choque. Tem a opção de você selecionar. Vem aqui, ó, choque, pronto, já mantém. Por isso que eu falo, tenha sempre a cópia original para você trabalhar nas outras cópias de segurança em relação aos seus atletas. Porque tudo aqui está feito com fórmulas. Você pode digitar, pode ficar à vontade, mas sempre tenha a cópia original da planilha para você ficar tranquilo de mexer, perder algum dado, alguma informação, você tem ali a cópia de segurança original onde você vai estar mexendo. Mas como eu falei no começo do vídeo, essa planilha te entrega de mão beijada em menos de 15 segundos a periodização pronta. O que você não gostar aqui, você mexe. A ideia da Express Run não é te entregar algo engessado, pronto e acabado. É te entregar algo estruturado, uma periodização já montada para você ajustar do seu jeito. Aqui é onde você vai colocar os treinos longos. Então esse atleta vai fazer uma prova de 10 km. Então a cada microciclo intensificador ou de teste, eu vou aumentar a distância do treino longo. Então, por exemplo, aqui eu vou botar 9 km, 9 km, vou botar 8 km, vamos botar 9. 9, 9, 9 e 9. Beleza. Os outros aqui eu vou só ajustando. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8 também. E por que eu coloquei essas distâncias de 8 e 9 quilômetros? Esse percentual semanal aqui ao lado me mostra o quanto desse volume do treino longo representa para o volume semanal. Como ele vai fazer 4 vezes por semana, 100% dividido por 4, 25%. Então, os meus treinos, para serem considerados o treino longo da semana, aquele com maior volume, ele tem que passar desses 25%. Por isso que eu já deixei aqui ao lado esse percentual, que me ajuda a calcular. Na verdade, eu não preciso nem calcular, ele já me mostra se realmente aquela distância é o maior treino da semana ou não. Eu não gosto de trabalhar com as distâncias acima da corrida da prova. Mas se você quiser trabalhar também, não tem problema nenhum. Você pode ficar à vontade. Como eu falei, aqui é onde você vai montar o treino do seu atleta de verdade. Vai distribuindo, por exemplo, vou colocar aqui 12 km, 11. Aqui ele vai fazer um de 10, faz outro de 10, um de 9, outro de 9. Beleza, o restante aqui eu posso botando 8, 8, 8, 8, 8, 8 e 8. Pronto. Os treinos longos dele já estão distribuídos. Vamos para a próxima aba? Macrociclo. Aqui é só para você visualizar em uma página toda a periodização pronta. Você vem aqui e escolhe qual é o perfil do seu atleta, de acordo com o IPT que você colocou lá na aba de teste. Vamos botar, por exemplo, que seja o resistente. Ele já me fala, olha, o Z1 tem que ser de 70% a 80%. Vou botar 70%. O Z2 até 10%. Vou botar 10%. E o Z3 de 20% a 30%. Vou colocar 20%. Aqui ele já distribuiu todo o volume. Né? Eu vou aumentar um pouco aqui para você ver o que ele faz aqui para todas as 14 semanas de treinamento, como a gente está fazendo nesse vídeo. Fase base, semana 1, qual o dia da semana é uma segunda-feira, hoje é dia 22, é quarta, mas finge que é segunda.
qual o microciclo dessa semana, qual o volume total e como que você vai distribuir essa intensidade. Serão 20 km na zona 1, 3 km na zona 2, 6 km na zona 3. Por que dessa distância? Porque eu escolhi trabalhar com 70% do volume semanal na zona 1, 10% do volume semanal na zona 2 e 20% do volume semanal na zona 3. Porque esse atleta precisa melhorar a sua velocidade, aumentar o seu VO2 máximo. Então, o foco do treinamento nesse primeiro momento serão nos treinos intervalados. Quando eu fizer o outro microciclo de teste, aí eu vou reavaliar. E aí eu só consigo ajustar aqui minimamente a Express e ela já muda para mim o volume e o meu foco em relação ao treinamento com esses ajustes que eu faço aqui nessa aba de macrociclo. Próxima aba, montagem dos treinos. Você traz para cá qual é a van desse atleta, digamos que é 12 km por hora. Aquele teste que você fez de VO2 máximo, de performance, te fala qual é a van, você só digita aqui. Aqui também já mostra qual o perfil do IPT, qual a distribuição da zona de intensidade que você escolheu e as zonas de treinamento dele. Por exemplo, para esse atleta, a zona 1, que é até 75% da van, 6,40. A zona 2, que é de 75% a 90%, vai ser de 5,30 a 6,40. A zona 3, que é de 90% a 100%, vai ser de 5 minutos até 5,33. E a zona 4, que é acima de 100%, no caso aqui eu coloco até 110%, mas serão todos os treinos que você fizer com a velocidade abaixo dos 5 minutos por quilômetro. E com essa aba montagem de treinos, você consegue facilmente encaminhar os treinos para os seus atletas em PDF. Você pode vir aqui, preencher, por exemplo, alongamento, educativos e retinhas. Como alguns treinadores gostam de usar, eu gosto de usar aceleração, mas vou botar aqui rapidinho só para a gente trabalhar em cima do treino. Esse vídeo não é para ensinar periodização. Terminando esse vídeo aqui, eu vou gravar um outro ensinando a periodização na Express. É só para mostrar o poder que a Express tem. Esse atleta é resistente. Então, com esse atleta, eu vou fazer aqui um treino intervalado, 15 tiros de 250 metros, que vai dar aproximadamente 4 km. Então, 15 tiros de 250 metros, correndo rápido, que no caso dele vai ser na zona 4, mas eu não vou fazer a 4,30, eu vou fazer um pouco mais rápido que 5 minutos por quilômetro. Vou botar aqui 4,55 por quilômetro e vai descansar 2 minutos, pode ser de 2 a 3 minutos parado. Por que eu não coloco já todos os treinos prontos aqui? Porque vai depender do seu atleta, depende da sua metodologia como treinador. Eu poderia ter feito aqui, ao invés de 15 vezes 250, fazer 7 vezes 500 metros, vai dar 3.500 metros. Então você vai entender qual é a periodização, o treino de cada dia, de acordo com a sua metodologia. Aqui é o máximo que eu acredito que a gente pode entregar uma planilha pronta para que o treinador possa montar o treino do seu jeito. Aqui é onde você vai colocar realmente o seu jeito de trabalhar, a sua metodologia. Então, fartlek, vamos colocar lá 8 séries, 8 vezes 500 metros, zona 1, 500 metros, zona 2. Aqui ele já fez 8 vezes 5, 40, já fez 4 quilômetros na zona 2, ó, até já ultrapassou. Ele não tem que fazer 3 quilômetros só na zona 2, então vou até trocar esse treino aqui. Vai ser zona 1, 75%. E aqui em cima vai ser zona 1 a 70%. Por que isso? Eu vou pegar esses 3 km e vou jogar aqui no treino ritmado. Vai fazer 3 km na zona 1, 3 km na zona 2. E assim eu vou atendendo as minhas necessidades. Aqui, por exemplo, eu não vou conseguir bater esses 6 km de intervalado. Até porque é a semana 1, semana introdutória, mas o importante é que você entenda a necessidade de treinos que você tem que cumprir durante a semana. O que eu posso fazer também aqui, ó? Colocar 2 km na zona 2 e 1 km na zona 3. Aí eu já teria corrido aqui 3,5 km, com mais um aqui, 4,5 km. Precisariam ser 6. Mas tá bom, pelo menos a gente já atendeu, já chegou perto.
É o que eu sempre falo, a ciência do treinamento não é uma matemática exata. Ela é uma ciência humana, ela é uma ciência que também envolve arte, depende das suas decisões. Então aqui você vai ajustando de acordo com a necessidade. Você não precisa ser ferro e fogo, não, se não chegar a 6 km deu tudo errado, né? Não é bem assim. E aqui os 8 km do treino longo, vou colocar aqui 8 km na zona 1, depois eu vejo, ajusto o ritmo para ele, né? Para poder colocar aqui exatamente esses ritmos adequados e encaminhar para os atletas. Tem ainda mais outras duas abas que eu não vou explicar aqui. Elas são simples de usar, são importantes de usar, mas eu não vou deixar até essa daqui de lado, vou deixar um vídeo só para essa daqui depois. E também tem a aba de hidratação, que eu vou deixar um pouco mais para frente, não vou explicar aqui, para o vídeo não se alongar ainda mais. Caríssimo mestre da corrida, está a fim de adquirir a Express? Saiba que ela tem acesso vitalício, você tem direito às atualizações futuras, portanto, quem comprou a Express 1.0 tem direito a 4.0 gratuito, você não paga mais por isso. Além de algumas outras aulas dentro da plataforma em que eu explico sobre a periodização usando a Express Run. Se você está a fim de adquirir a Express Run, tem um link aqui embaixo, entre em contato com o suporte que a gente vai ter o prazer de te responder e dar mais detalhes sobre a Express Run. Gostou do vídeo? Então deixa seu like, se inscreva no canal, é de graça. Quanto mais inscritos, mais vontade eu tenho de fazer vídeos, porque eu percebo o quanto é importante de contribuir na formação dos nossos colegas que são treinadores de corrida de rua. No mais, agradeço por chegar até aqui o vídeo, mais informações sobre a Express tem aqui na descrição e lembre-se, ninguém evolui sozinho, por isso que a gente está aqui, para que a gente possa evoluir juntos. Valeu!